Graça e paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Reflita comigo. Quem governa de fato sua vida? É o homem ou o Senhor entronizado nos céus? Enquanto o mundo exalta o status, o poder e a aparência, a palavra nos lembra: há um que vê tudo, recompensa tudo, e diante dele não há acepção de pessoas. Em dias de tanta injustiça, confusão moral e sede por controle, esta mensagem de Martin Lloyd-Jones nos chama a viver para agradar aquele que está entronizado sobre todos. Deus abra o teu coração. Ouçamos a mensagem. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor de vocês também está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios 6, versículos 8 e 9. Este é o segundo grande motivo que deve governar toda a nossa vida e o nosso viver cristão, a saber, a nossa responsabilidade perante o Senhor Jesus Cristo. É a compreensão do fato de que somos seus escravos e que todos teremos que prestar contas a Ele. Este é um princípio que muitos desaprovam atualmente. De fato, a aversão a toda essa ideia de responsabilidade e julgamento tem sido característica de grande parte do pensamento religioso durante todo o século XX. É desaprovada e se tornou impopular. As pessoas dizem: "Ah, mas esse é um motivo muito indigno para viver a vida cristã." Você deve viver a vida cristã, dizem elas, porque é uma vida nobre e exaltada. Você não deve vivê-la em termos do medo do inferno ou da esperança de estar no céu. Você deve viver a vida por si mesma, porque ela é tão boa e tão maravilhosa. Você encontra esse sentimento em alguns hinos. Eles condenam o que consideram um motivo mercenário e egoísta. Esse tipo de ensinamento surgiu por volta de meados do século XIX. Homens chamados de eruditos começaram a dizer que a Bíblia não era divinamente inspirada em um sentido único e a substituíram por sua própria filosofia. Apresentaram bondade, beleza e verdade no abstrato como os grandes princípios pelos quais os homens deveriam viver e disseram que não era desejável que alguém pensasse em si mesmo. Mas essa não é de forma alguma a posição cristã. É filosofia, idealismo, mas não cristianismo. Digo isso por causa dos ensinamentos do Novo Testamento. Na verdade, digo isso por causa dos ensinamentos de toda a Bíblia. A Bíblia, do começo ao fim, nos apresenta a ideia de céu e inferno. Foi Deus quem designou as duas montanhas, o Monte Gerizim e o Monte Ebal, para ensinar uma lição vital aos filhos de Israel, quando entrassem na terra prometida. Conforme obedecessem ou não, teriam bênção ou maldição. Nosso Senhor mesmo ensinou essa mesma verdade, como visto em Lucas, capítulo 12. Os servos em sua parábola registrada nos versículos 42 a 48 serão examinados quando o Mestre vier. Alguns serão castigados com poucos açoites, outros com muitos açoites. Em outras parábolas, ele também ensina a mesma verdade. Por exemplo, a parábola das virgens loucas, a parábola dos talentos, em Mateus 25, e a parábola das minas, em Lucas 19. Todas foram ditas para enfatizar essa ideia de julgamento e recompensa. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, isso é bastante claro e explícito. A obra de cada um será julgada, diz Paulo. O mestre cristão, como construtor, deve ser cuidadoso em como edifica sobre o fundamento que foi lançado, porque a obra de cada um se manifestará. Versículos 11 a 15. Então, novamente em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, fica bem claro. Todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, nós que somos cristãos, para que cada um receba segundo o bem ou o mal praticado por meio do corpo. Versículos 9 a 10. Esse é o ensinamento do Novo Testamento. Devemos, portanto, rejeitar o falso ensino idealista. É justamente aqui que ele mostra sua pata fendida. Ele se apresenta como algo melhor do que as Escrituras, uma completa impossibilidade. Mas o argumento mais elevado e irrefutável em favor deste ensinamento encontra-se na Epístola aos Hebreus 12, versículo 3. Ali lemos que até mesmo o nosso bendito Senhor foi sustentado pelo pensamento daquilo que o aguardava.
Somos exortados a deixar de lado todo o peso e o pecado que nos assedia, enquanto corremos esta corrida, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia. Pela alegria que lhe estava proposta. Foi isso que o ajudou e sustentou. A Escritura não quer dizer, é claro, que ao fazer essas coisas, você conquista a salvação. Não. A salvação é inteiramente pela graça, é um dom gratuito de Deus. A Escritura ensina que somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. O homem é justificado somente pela fé, não pelas obras da lei. Todos somos salvos exatamente da mesma maneira, isto é, pela simples fé no Senhor Jesus Cristo. Não importa se éramos bons ou maus antes da conversão em um sentido moral, se pecamos muito ou pouco. Todos somos levados ao mesmo nível, salvos e justificados somente pela fé, pela graça. Mas, tendo deixado isso bem claro, a Escritura prossegue dizendo que deve haver uma avaliação de nossa vida e obras cristãs, e que, embora todos sejamos igualmente salvos, há algum tipo de diferença. O apóstolo diz muito claramente que um homem que construiu madeira, feno e palha sobre o fundamento, Cristo Jesus, descobrirá no grande dia que toda a sua obra será queimada e que ele sofrerá prejuízo, mas ele mesmo será salvo, todavia como pelo fogo. Primeira carta aos Coríntios 3, versículos 11 a 15. Em outras palavras, embora o homem que construiu madeira, feno e palha permaneça justificado pela fé, ele sofrerá prejuízo. Como? Não sabemos. Mas sabemos que haverá um julgamento por recompensas, que todos nós compareceremos diante do trono do julgamento de Cristo e receberemos recompensas de acordo com as obras praticadas no corpo, sejam boas ou más. Tal é o ensinamento apostólico, e é precisamente o ensinamento que o apóstolo dá aos escravos e senhores nesta relação peculiarmente difícil de patrão e servo. É um ensinamento que deve estar sempre em nossos corações, em todos os nossos pensamentos e em todo o nosso viver. Ele nos traz grande encorajamento. Ao continuar sua exortação, o apóstolo usa a palavra conhecer, como já fizera anteriormente no versículo 8. Ao falar com os servos, ele diz conhecer. Ao falar com os senhores, ele novamente diz conhecer. Poderia muito bem ser traduzido como conhecer como vocês sabem. Em outras palavras, o apóstolo toma isso como certo. Não se trata de alguma doutrina nova, estranha e maravilhosa que ele introduz repentinamente. Ele diz, vocês sabem, isto é, eu tomo isso como certo. Isso é algo que presumo que todos que tenham alguma instrução cristã saibam, e portanto, por saberem, devem ser governados por isso. Ele está apenas lembrando-os de algo que já sabiam. O que então eles sabiam? Aqui chegamos ao clímax de tudo o que o apóstolo disse a respeito deste dever de nos submetermos uns aos outros. Ele iniciou esse tema no 21º versículo do capítulo 5. Uma nova declaração começa no 10º versículo do capítulo 6. Mas o 9º versículo fornece o clímax da doutrina de nos submetermos uns aos outros porque estamos cheios do Espírito e não do vinho. Isto é o que sabemos, que tudo o que nos acontece nesta vida e neste mundo é apenas segundo a carne. Paulo começa com a declaração no versículo 5. Servos, sede obedientes a vossos senhores segundo a carne. Isso realmente diz tudo, mostra imediatamente a maneira cristã de enfrentar o problema da escravidão. Eis um pobre sujeito, um escravo talvez com correntes penduradas nos pulsos e possivelmente também nos pés. Seus movimentos são restringidos e feitores cruéis o observam, dando-lhe muito trabalho e prontos para puni-lo. O apóstolo lhe diz, seja obediente ao seu senhor segundo a carne. Esse é apenas um relacionamento, diz Paulo. Há outro relacionamento superior. É aqui que entra o grande princípio. Tudo o que nos acontece neste mundo pertence à ordem temporária. Essas coisas só acontecem enquanto estamos na carne, enquanto estamos no corpo. Esta é uma vida passageira e transitória. Este mundo não é o mundo permanente. Dizemos que estamos seguindo em frente. Aqui no corpo reprimido, ausente dele eu perambulo,
Mas todas as noites armo minha tenda móvel a um dia de marcha mais perto de casa, segundo a carne. Portanto, seja qual for a sua posição nesta vida e neste mundo, deixe-me lembrá-lo de que é apenas um arranjo temporário. Não é eterno. As coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Nada é mais importante do que perceber essa distinção, seja qual for a sua posição. Isso se aplica não apenas a servo e senhor, marido e mulher, filhos e pais, mas a todos os outros relacionamentos e circunstâncias. Você pode estar lutando com algum problema terrível que está quase o esmagando neste momento. Você pode estar em alguma situação quase impossível de suportar para qualquer um. Ou sua dificuldade pode estar relacionada à sua saúde. Não importa qual seja, lembre-se de que, seja qual for a sua posição ou problema, pertence apenas à ordem temporária. É passageiro, é segundo a carne, não é eterno. Graças a Deus por isso. A compreensão desta verdade tem sido o segredo dos santos em todos os séculos, o segredo dos mártires e confessores, dos homens que não diriam César é Senhor, dos homens que sorriram quando foram jogados aos leões na arena, dos homens que agradeceram a Deus por terem sido considerados dignos de sofrer vergonha por seu nome. A segunda frase de Paulo enfatiza a primeira, em certo sentido. Expressa-a positivamente. No céu. Ele exorta os senhores a fazerem as mesmas coisas, deixando de fazer ameaças, porque são senhores apenas segundo a carne. Depois, positivamente, sabendo que o vosso Senhor também está no céu. Aqui ele introduz o mundo eterno, o reino do Espírito. Esse é o reino da realidade. Este é o mundo das sombras e das aparências. É justamente aqui que os homens que não creem no Evangelho são cegos. Eles pensam e dizem que são realistas, e falam com desprezo sobre sonhos imaginários e crença em outro mundo. Aqui temos a realidade, dizem eles: dinheiro, casas, automóveis, coisas sólidas e tangíveis. A verdade, claro, é que tudo está se dissolvendo, mesmo enquanto a usam e desfrutam. Eles dizem: vejo mudança e decadência por toda parte. Isso é verdade até mesmo em relação aos nossos corpos físicos. Não possuímos nenhuma das células em nossos corpos que tínhamos há 7 anos. Tudo está mudando e se movendo. Não. Este reino do visível é um reino irreal, artificial. Está passando e está destinado a se dissolver e desaparecer. Mas há este outro reino no céu. O invisível, o eterno, o reino dos absolutos, o reino do infinito e do perfeito em todos os aspectos. No céu, o cristão é um homem que vive com o olhar voltado para essas coisas. Paulo diz aos Filipenses: nossa cidadania está nos céus. 3:20. É lá que nós, cristãos, pertencemos. E nesta carta aos Efésios, ele diz a esses escravos que eles pertencem ao céu. Seus senhores são apenas senhores segundo a carne. O presente é apenas uma fase passageira. O permanente está por vir. Ele também lembra aos senhores que esse é o reino supremo. É nesse reino que devemos fixar nosso olhar. Como nos lembra o 11º capítulo da Epístola aos Hebreus, os homens de fé estavam sempre aguardando a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Não há fundamentos sólidos neste mundo passageiro. Todos eles estão tremendo neste momento presente, não é mesmo? As bombas atômica e de hidrogênio estão finalmente começando a levar as pessoas a ver que este mundo não é estável e eterno. Este velho mundo está tremendo e está prestes a desaparecer. A única fundação sólida e durável é aquela que pode ser encontrada lá, no céu. É isso que todos os cristãos, e especialmente os mestres, devem manter em mente, diz o apóstolo, pois isso os levará a lembrar que existe alguém que está acima de tudo, e acima de tudo, aquele que controla tudo e não muda. Ele é o seu mestre, diz Paulo. Ele também é o seu Senhor. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. A única maneira de resolver os problemas da sociedade se encontra aqui. A menção desta pessoa bendita, servos e senhores cristãos, se ajoelham juntos, olham para o seu rosto e se submetem a ele. Fazem isso porque ele é o Senhor.
Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é supremo tanto neste mundo quanto no mundo vindouro. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, e por ele todas as coisas subsistem. No momento em que você olha para ele, no céu então, como diz o apóstolo, os termos servo e livre tornam-se comparativamente sem importância e quase irrelevantes. Ele também diz: o mesmo receberá do Senhor, seja servo ou livre. Quando você entra no reino do absoluto, todas as outras distinções desaparecem. Aqui, senhores segundo a carne tornam-se servos e escravos exatamente como os outros. Servo e livre são termos negativos e apenas temporários. Finalmente chegamos a este ponto. O cristão é alguém que sabe tudo isso, e sabe que todos nós estaremos diante deste bendito Senhor e Mestre, e receberemos segundo o que tivermos feito por meio do corpo, seja bom, seja mau. O apóstolo diz isso no 8º versículo. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Ele receberá. Há o julgamento em forma de recompensas. Essa deve ser a consideração predominante e primordial em todos os aspectos de nossos pensamentos e comportamentos. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja bom ou mau. Segunda carta aos Coríntios 5:10. Antes de chegarmos lá, recebemos muito nesta vida, não é mesmo? Servimos a um mestre muito generoso e justo. Ele recompensa, ele encoraja. Existe algo na vida, em todo o mundo, comparável ao seu sorriso para nós, a sua expressão de satisfação em nós? Muitas vezes me surpreendo com a maneira como os cristãos ousam e se aventuram a fazer certas coisas, e também com a maneira como deixam de fazer outras. Muitos parecem imaginar que, por crerem e serem salvos, esse é o fim. Esquecem completamente essa questão das recompensas. Continuam fazendo o mínimo no reino de Deus e na igreja de Deus, e parecem não compreender sua verdadeira relação com Ele. Nunca se esqueça de que tudo o que você faz, e tudo o que deixa de fazer, é conhecido por Ele, e que você terá que enfrentar seu próprio passado novamente e prestar contas das obras praticadas no corpo, sejam boas ou más. O apóstolo nos diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Havia 2 grandes motivos que incitavam o apóstolo, impulsionando-o em todas as suas viagens e pregações. O amor de Cristo me constrange e conhecendo o temor do Senhor. Esses 2 motivos devem sempre nos governar como cristãos, sejamos servos ou senhores. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. Embora seu senhor terreno não o recompense, embora ele o trate da forma mais injusta, e embora outros possam rir de você e ridicularizá-lo, e seus conservos possam dizer que você é um tolo, não se preocupe, você receberá sua recompensa. Seu Senhor Celestial está olhando para você e nunca se esquece. Ele o recompensará rica e abundantemente, seja qual for a sua posição, e o mesmo é dito aos senhores. Senhores, lembrem-se de que o seu Senhor também está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Nós, cristãos, pertencemos à eternidade. Somos cidadãos do reino de Deus, pertencemos ao reino espiritual. Deus nos livre de qualquer um de nós olhar para a sua obra em termos deste mundo. Isso é apenas segundo a carne. Somos aqui hoje, amanhã já não estaremos mais aqui. O que importa é que o veremos face a face. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja bom ou mau. Portanto, digamos com o grande apóstolo, conhecendo, pois, o temor do Senhor, prossigamos aplicando o ensinamento em relação a escravos e senhores, filhos e pais, maridos e esposas, qualquer que seja o parentesco. Conhecendo o temor do Senhor, vivamos para Ele e para a sua glória. Lembremo-nos sempre de que esse é o reino que realmente importa. Este mundo, embora transitório e passageiro, exerce sua influência sobre aquele outro reino e determina se sofreremos perdas ou receberemos uma grande e maravilhosa recompensa. Vivamos, portanto, sempre à luz da eternidade.
Vivamos sabendo que estamos sempre sob o olhar e na presença do nosso Mestre que está nos céus. Agora me diga, quem é de verdade o seu Senhor? Se hoje você ouviu a voz de Deus, não endureça o coração. Sirva ao Senhor com fidelidade, não aos homens. Como diz Colossenses 3:24, pois é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, esse é o momento. O verdadeiro Mestre chama você. Se você está afastado, volte hoje mesmo. Ele ainda está no trono. Mas o tempo da graça tem prazo. E a todos nós, vigiai, orai e preparai-vos. O nosso Mestre voltará e prestaremos contas a ele. Se essa mensagem falou contigo, inscreva-se no canal, ative o sino e assista a outras mensagens de Martin Lloyd-Jones na nossa playlist especial. E se essa palavra tocou seu coração, clique no botão de promover aí embaixo. Ajude outros a ouvirem a voz do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.